temporada nova do Nervos Entrevista, e vocês são sempre bem-vindos aqui no podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Eu sou a Nayara Renault e começamos esta nova etapa com a edição de número 33 do programa, que destaca a produção pernambucana Açúcar, filme de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, estrelado por Maeve Jenkins, que estreou nos cinemas nesta quinta, 30 de janeiro. Conversamos com cineastas e a atriz para abrir os trabalhos deste podcast em 2020, mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trechinho do trailer. Betânia, tu sabe que a situação do engenho Vanderlei não vai nada bem. Tem um bocado de processo trabalhista pipocando lá na justiça. Vamos fechar logo esse negócio, Betânia? Sabe há quanto tempo minha família é dona dessas terras? Quanto tu vai ganhar lá, esse é problema teu. Eu quero ter alguém de nós lá. A gente tem que conhecer os inimigos. Ah, casa grande do engenho Vanderlei. Tão bom estar aqui de novo. Boa noite, Betânia. Desculpe lhe incomodar, Isa. Tô com um probleminha com a luz de casa. A conta tá paga? E os aluguéis das terras de cana? Não estão pagando não, né? Eu me lembro que tia Marta e tio Tonho ajudavam muito essa gente. Hoje em dia tá tudo trocado. Eles é que ganham dinheiro. Eles têm a posse da terra, aquela banda de lá é deles. Exibido no Festival de Roterdã de 2018, o longa de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira tem Maeve Jenkins na pele da protagonista Betânia, uma miscigenada mulher que volta à fazenda que herdou da família na Zona da Mata. Esse retorno serve de fio condutor para a narrativa abordar as atuais relações de poder, particularmente as raciais, como reflexo do coronelismo da época dos engenhos de açúcar que marcaram a história de Pernambuco desde o Brasil colônia. Na nossa entrevista com a equipe, o trio fala sobre as mudanças e repetições no debate acerca dessas questões ao longo dos anos em que se desenvolveu o projeto de açúcar, além da frutífera parceria deles desde o longa Amor, Plástico e Barulho. Renato e Sérgio também comentam sobre as escolhas narrativas e estéticas para o tom fantástico do filme, enquanto a Maeve fala da composição de seu personagem e muito mais que você escuta a seguir. Eu assisti o Açúcar na mostra de 2017. E aí eu lembro, Renata, de você comentando que o filme surgiu de um sonho com a cena final, né? Então, como que pra vocês, né, vocês desenvolveram o roteiro a partir, né, dessa imagem? Ela foi muito determinante, assim, até na estética do filme, né? Então, a partir dessa imagem, tudo teria que ter mais ou menos uma linguagem também simbólica, onírica, para poder não haver uma quebra muito grande entre o prólogo e o epílogo, assim, e a linguagem do filme em si, né? Então ela determinou muito, o que foi muito bom, porque como a casa também é personagem, a terra ali, né, a região, tudo é personagem, é mais interessante ir por esse caminho sensorial para atingir emocionalmente, assim, o espectador, né? Então, um filme que tem um trabalho de som bem interessante também, bem elaborado, assim, para poder a gente capturar esse espectador, emocionar ele através dessas sensações, que é o que a gente sente quando tá lá e tem essa consciência histórica do lugar, sabe? Então, ele foi determinante, assim, para a estética do filme, sem dúvida. E, enfim, aí as outras ideias foram surgindo, né? Ter ideia é uma coisa difícil, exige muito pensamento e tal. Mas o que trouxe, assim, com essa imagem do sonho de Renata, e ela logo me contou logo depois desse sonho, e eu instiguei muito, porque é uma imagem que simboliza muito essa terra primeira que foi do Brasil, né? Dos portugueses que vieram num barco, a cana-de-açúcar, a escravidão, não é? A escravidão que é crucial nessa memória macabra que a gente aborda, que é um filme difícil nesse sentido. E porque eu digo difícil porque cada
engenho brasileiro, não é como se fosse uma pequena Auschwitz, né? Que onde foi perpetrado os maiores crimes, né? Assim, de humanidade, contra a humanidade. Enquanto você tem assim, Auschwitz, que matou 6 milhões de judeus, você tem vários engenhos aqui em toda a costa brasileira e o próprio modo, né, de colonização brasileiro foi a escravidão, em que se matava, se torturava, se fazia tudo isso, né? Então, essa terra pra gente era muito importante, entendeu? De ter esse registro dessa terra primeira, que foi a zona da Mata de Pernambuco, onde foi plantada a cana. E vocês fizeram um processo de pesquisa também para encontrar esse engenho? Esse engenho, na verdade, a gente já frequentava esse engenho, entendeu? Foi quando esse sonho, acho que é decorrente dessa vivência, né? Também ela conhece desde pequena, porque era de parte da família dela, da mãe dela. Uma tia da minha mãe, né? Sim. Mas assim, é aquela coisa, a nossa sociedade é muito doente ainda e tem muito o que ser ainda acertado, assim, acerto de contas com esse passado, né? Então, eu acho que esse tema, ele tem que ser sempre revisitado, o tema da escravidão, dias de hoje, porque o filme é contemporâneo, dias de hoje. Sempre, como, por exemplo, quantos filmes se falou sobre o nazismo, né? Sobre o extermínio dos judeus. Então, assim, essa ferida, precisa ser revisitado. Então, é muito difícil esse filme. Para mim também, que de alguma forma eu envolvo um pouco da minha história ali dentro, né? É muito difícil para mim, foi preciso muita coragem também de falar de um tema que atinge a todos. E os negros também, principalmente, né? Mas, assim, é preciso que se faça esse tipo de filme, é preciso que essa ferida seja sempre tocada para poder ver se a gente dá um jeito aí, pelo menos pensa, reflete sobre a escravidão e o que é a sociedade brasileira hoje, que não é muito diferente, né? Não é muito diferente, não. Sim. E nesse sentido, até assim, o filme foi rodado em 2014, né? Uhum. E como que todo esse processo de desenvolvimento, né, o tempo que levou do projeto e ele saindo agora, de que forma vocês acham que o Açúcar ele alcança esse debate, o debate público também sobre o tema se tornou, digamos, corrente no dia a dia, nas redes sociais? Então, de que modo vocês acham que o Açúcar ele pega esse debate atual, ele se conecta e no que algumas coisas do debate atual até já avançou mais do que o filme? É verdade. A gente, em 2014, estava existindo ainda um grande otimismo, porque essas questões, todas as questões sociais, né? Tanto a questão da mulher, o feminino, como o racial, tudo isso começou a ser, ainda bem, graças a Deus, assim, muito discutido. Então todo mundo está aprendendo. Então naquele momento existia uma sociedade ainda otimista, eu acho. A gente acreditava que realmente estava existindo uma transformação positiva para o Brasil e que essa coisa não tinha um caminho de volta, não tinha um retorno. Agora a gente está numa outra situação, inverteu tudo, né? Tanto que tem um personagem que é um personagem negro, que é o Zé, que ele quer comprar a Casa Grande. Ele quer comprar por conta que ele tem, que eu acho que também já era um resquício hoje em dia daquele tempo, dos pontos de cultura que existia, que você recebia uma grana para redistribuição da verba pública na cultura, né? Fundos internacionais também que vinham e que hoje foi tudo desmantelado, entendeu? Então, mas de alguma maneira já existia uma coisa no ar, não é? Tanto que no final do filme, como fica exposto a Branca leva ela viu, não? Eu vi, mas ouvintes não. Os ouvintes. Não, ok. Não, mas eu diria, é curioso, assim, porque ali naquele momento a gente vivia todos esses avanços, naquele contexto que a gente está falando, e nós poderíamos ter produzido um filme com um ponto de vista mais otimista, já que a gente estava caminhando naquele ponto da história, a gente estava caminhando nessa direção, né?
Mas a verdade é que é curioso porque tem 6 anos que a gente filmou e eu acho tristemente atual, assim. E muito também porque essa é uma questão tão mal resolvida, tão profundamente mal resolvida, que é uma questão contemporânea há, sei lá, 500 anos, assim, né? Então, e o filme não se atreve a sugerir que estamos resolvendo essa questão, ainda que a gente estivesse naquele momento num momento extremamente positivo nesse sentido, né, em termos de avanços. Pelo contrário, acho que o filme reconhece a complexidade desse tema e tô aqui com muita dificuldade de falar com vocês sem dar spoiler. Mas acho que é isso, assim, não existe uma tentativa eu acho que não existe uma romantização, né? Porque a gente está falando daquele momento e infelizmente é nesse ponto que a gente está agora, assim, né? A verdade é que a gente caminhou para trás de novo, né? É um filme sobre um reencontro com fantasmas do passado e cá estamos em 2020, mais se relacionando com fantasmas do passado do que inclusive em 2014. Sim. Eu acho que é sobre uma descoberta de uma negritude, né, presente na pele, mas não na forma como aquela mulher foi educada para ser branca. E não... São relações raciais muito intrincadas, né? Eu acho que é um filme sobre a descoberta de uma negritude que está ali latente, né? Numa personagem conflituosa, que justamente por ela não entender o que ela é, ela é perdida assim, em todos os sentidos. E nesse sentido eu acho muito atual, que assim, parte eu acho das tensões sociais e de muitos conflitos que a gente vive hoje, inclusive no macro político brasileiro, assim, que eu acho que é uma resposta justamente a muitos avanços que a gente teve, né, uma resposta dessa elite concentradora de poder, exatamente uma reação a uma tentativa também de reparações, de uma série de reparações, mas que tem nisso uma busca pela identidade de um país, assim, né? Isso eu acho muito bonito nesse filme, assim, né? Essa mulher, na verdade, é um filme sobre uma mulher também que está se descobrindo, que está descobrindo o que ela é, quem ela é. Uma identidade que está à deriva há séculos. E que permanece à deriva. Que permanece à deriva. Porque parece que é negado. Por exemplo, o Rui Barbosa, logo quando teve a abolição da escravatura, ele tinha esse poder, eu acredito, por sei lá o que ele era, ele mandou queimar todos os documentos como uma forma de apagar esse passado. Entendeu? E que, na verdade, isso é um crime histórico, assim, sem precedentes, né? Você apagar um passado não pode, né? Isso aconteceu e acontece agora. Sim. Quanto mais você apaga, mais ele se repete, mais ele se propaga. E voltando nas questões assim de produção, a parceria de vocês, não só Renata e Sérgio, mas com Maeve, é frutífera desde o Amor, Plástico e Barulho. Muito bom. E como então aconteceu esse reencontro de vocês logo depois, né? Já que vocês gravaram um ano depois dele ser lançado. A gente gravou, na verdade, em 2012 o Amor, Plástico e Barulho, em 2014 o Açúcar. Sim. Mas aí porque a gente gostou muito de Maeve. Sim. E vice-versa. É porque esses personagens difíceis tem outra pessoa pra fazer. Ela deu uma complexidade ao personagem que a gente foi descobrindo também através dela, né? Existia roteiro, claro, existia tudo, mas assim, a complexidade que o personagem tinha, o gesto, o olhar, o ralentado dela, né? Que ela nunca faz nada. Nesse personagem nada vai no pontuado, vai sempre mais devagar, tudo é devagar. Isso foi bem influenciador pra gente, pro filme, pra montagem, pra tudo. Tem uma coisa que eu amo, assim, desde Amor, Plástico e Barulho com Sérgio e Renata, que é que eu falo muito disso, assim, a minha formação é teatral. E eu me formei na Escola de Arte Dramática da USP, que tem, que eu acho que é uma questão geracional, inclusive,
uma relação muito baseada em teatro de grupo, colaborativo, né? E eu me lembro que quando eu me formei na USP, eu saí também me perguntando muito o que eu queria fazer para além desses grupos de teatro, com quem mais eu queria trabalhar, e eu queria fazer cinema, né? E quando eu fui fazer cinema, eu fiquei me perguntando, tá, e quando você faz cinema, já que pro ator, você está muito mais à mercê de uma linguagem que você não domina tanto e, né, como é que lugar é esse colaborador do ator? Será que existe espaço? Eu me perguntava muito essas coisas, assim. Então, encontrar parceiros como Renata e Serginho foi muito libertador para mim nesse sentido, assim, fez muito sentido, sabe? Porque eles são muito generosos nesse sentido, assim, eles escutam muito, eles dão muito espaço para sugestão, então eu tive um espaço colaborativo assim muito precioso, assim. A gente que agradece trabalhar com atores não que só pensam a obra, né? Dandara também deu muitas sugestões no filme que foram muito boas. Esse animal fantástico surgiu por uma sugestão dela. O animal fantástico. Que é o fantástico, que é aquela... Surgiu por uma coisa dela. A gente já pensava quando veio o Curupira, veio a porra toda com isso, entendeu? Sim. Porque Dandara é ela é bailarina, né? ela é dançarina, então ela teve essa contribuição também, para mim foi fantástica. Que de alguma maneira também, como eu disse, eu sou muito do gesto, né? O gesto para mim fala muito, né? Na Eve, no Amor, Plástico e Barulho, tem uma cena que eu acho crucial, que é a ela cantando Chupa que é de uva, né? Que é incrível, aplauso, né? Cena aberta no Festival de Brasília. Exatamente. Pra mim aquilo, saca, é olho. A atriz é muito olho, né? A atriz é muito o jeito de olhar é close. A atriz é close. E no Açúcar, Fernando também, que é nosso fotógrafo, já assim, também a Adelina, que foi a montadora, é tudo no mesmo ritmo, assim, sabe? O andar de Maeve, o andar de Betânia também, o andar pela cana-de-açúcar, tá muito em paralelo tudo, tá entendendo? Magali Bife também, a atriz que fez, é um personagem também crucial, ela já desce de uma escada que tem no meio do nada, ela já desce, assim, já diz tudo o que é esse personagem, é só ela descendo, a postura dela descendo já diz muito, entendeu? Então, como a gente tinha pouquíssimos recursos para fazer, isso para a gente era muito importante, esse colaboração simbólico, de tudo, né, e esse também. simbólico também, esses pequenos gestos. A gente fez o filme assim, se cotizando. Eu e Renata disse, vamos filmar. Tem um 10 dias de filmagem, né? Foram 13 dias de filmagem 13, ao todo. né? 13 dias de filmagem ao todo para um filme de 1h30. Porra, é uma coisa. Sim. 13 dias de filmagem, todo mundo na mesma locação, né? Maeve estava a 30 minutos só, numa fazenda perto também, num sítio perto também, mas foi isso. E eu acho que só deu para trabalhar nessas condições porque a gente tinha um diálogo assim, mais afinado, a gente já tinha trabalhado junto, a gente, né, tinha... Era uma equipe enxuta e que já tinha trabalhado junto em Amor, Plástico e Barulho, então a gente se entendia muito. Assim. A gente queria mais, né? Queria trabalhar, estar junto de novo. Eu lembro que em Amor, Plástico e Barulho a gente filmou e aí alguns meses depois a gente foi fazer mais um pouquinho, algumas cenas, com uma equipe reduzida também. E a gente adorou. Lembra? Nossa Senhora. Ai, nossa, que gostoso trabalhar com a equipe reduzida, era ágil, você ganhava mobilidade. E todas as cenas valeram. Todas elas entraram, todas. Então acharam um novo modo de produção que serviu para Açúcar. Não, nada disso você aprende, não. Tudo volta. Nada, cada filme é um filme. Depois volta toda aquela máquina de novo. Pesada. Mas eu lembro que dá a sensação de um desengessamento, assim, né? De você trabalhar, porque, sei lá, uma estrutura maior fica um gigantão, né? Sim. E aí quando você enxuga, assim, a gente brincava mais, parece que ficava todo mundo mais livre, assim. E nesse sentido, né, do elemento fantástico, nessa escolha do elemento fantástico, um pouco de terror, como que isso guiou as escolhas estéticas de vocês e para Maeve na composição da personagem também, né?
Eu acho que basicamente partindo do princípio que a casa também era um personagem, então acho que a orientação era ela é a casa é ela é a terra é ela, assim, então a gente começa a entrar num mundo mais abstrato mesmo, né? Uhum. Então tudo parte da construção do personagem e dessa fusão, né, da terra ali, do contexto tanto arquitetônico como geográfico ali, e a personagem. E aí, com esse código, fica mais fácil a gente entender o conceito todo que a gente quer abordar, né? Que é do sensorial, do abstrato, sabe? E Senhora de Engenho foi um tema muito recorrente na literatura, né? Especialmente na literatura nordestina, né? Sempre fala muito, mas geralmente mais romancizado, romanceado, mais de uma forma mais romântica, né? Como uma pessoa boa, não é? Essas coisas todas do Senhora de Engenho, que, como diz, o engenho era um lugar de uma duríssima relação de escravidão, e depois de trabalho também duríssimo, né? Mas a gente queria, de alguma maneira, desconstruir essa imagem da Senhora de Engenho gentil, entendeu? Então isso, a gente tinha essa consciência, por isso também a casa está em ruínas, e essa personagem também está num momento crucial da vida que está ruindo tudo. E pra mim foi... Que é isso, a casa, aquele espaço é um personagem, né? Aquele espaço é o grande personagem, na verdade, né? Do filme, assim. A casa, aquela região, aquele canavial, né? E essa fusão dela, desse corpo com esse espaço, né? Que tá naquela síntese, quando ela diz a terra sou eu, que tá na relação dela com a terra, naquela outra cena que eu não vou falar o quê, pra não dar spoiler. Mas eu sempre falo, foi um processo muito rápido, a gente filmou muito rapidamente, a gente teve pouco tempo de ensaio, mas a gente já conversava muito sobre esse filme, a gente começou a conversar sobre esse filme na festa de encerramento do Amor Plástico Barulho. Ah, é? Exatamente, não lembrava. Foi. Vocês vieram falar pra mim desse projeto na festa de encerramento do Amor Plástico Barulho, e a gente ficou, quando a gente se encontrava às vezes, ia jantar, mandava música. A música foi muito importante, né? Serginho tem uma relação muito forte com música, e ele tem muito essa pesquisa musical, que é um tesouro também do filme, né? A pesquisa. Exato, a pesquisa de Mário de Andrade que ele fez na Paraíba, em Pernambuco, que ele catalogou e gravou essas músicas, né, que já eram populares. Foi em 38? Já eram populares, ele gravou em 38, e essa música no mínimo tem 150 anos de 38 para trás. Sim. E já eram cantadas lá, né? E com músicas de bem cultura negra, ou indígena também, né? Cantado em português, mas geralmente ou músicas de trabalho, de carregadores de piano no Recife, que está tudo creditado lá, isso eu acho bem bacana. Sim. Entendeu? O que ele creditou também, assim, para o filme, essa pesquisa de Mário de Andrade foi, assim, a melhor coisa, porque a gente já estava falando com pessoas para fazer a trilha, não sei o quê, mas a partir dessa pesquisa de Mário de Andrade e de começar a ouvi-las e vir... Mas eu vou dizer uma coisa que é bem engraçada, que a gente é casado, né, e fica vivendo o projeto na cabeça. Sim. Serginho passou a ouvir, porque é uma pesquisa vasta, eu acho que de 36 a 38, essa pesquisa musical de Mário de Andrade. Ele começou a ouvir porque as músicas são lindas. Só que não era pro açúcar, era porque você gosta de ouvir e pesquisar. Quando estava na montagem, a gente começou a pensar sobre trilha. E é isso, aquela pesquisa de Mário de Andrade que você tanto via, perfeita. E, inclusive, a gente encontrou um dos momentos mais bonitos do filme, que eu acho que é quando ela abre uma gaveta lá e encontra uma certa fotografia, né, que explica muito da personagem, assim, do passado dela. E aquela música é um lamento lindo. Ela é cantada por uma mulher, e ela fala de uma filha, né, que saiu para casar com ela própria, né, que foi dada pelos pais para ser casada com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Que isso acontecia também, né? Então isso mostra muito do que somos, da história, com poesia, enfim, é muito bonita a nossa cultura brasileira, né? E muito do mar também.
Muito mais. Não, aí termina que, assim, parece que são as mesmas histórias, sabe? Porque Betânia, a gente não sabe muito bem se ela foi doada ali para aquela casa grande, para ser herdeira também. Sim. De que forma que ela... O que a gente sabe é que ela foi criada para ser a senhora de engenho e nos códigos brancos, assim. E aí, dali, ela não podia jamais sair. Por isso que ela é tão reprimida, né? Sim. Agora, pensando pra frente, próximos trabalhos de vocês juntos ou não, o que tem aí? Como é que... A gente tá montando um filme, O Carro Rei, que é o roteiro meio de Renata, mas e Léo Pirata, o roteiro, mas ela que dirige. Foi um filme que a gente rodou agora, esse ano passado, março e abril, em Caruaru, Pernambuco. É isso, você tá montando esse filme. E tem um outro projeto também, que aí a personagem de Maeve no Amor Faz Barulho fala assim, vamos conversar. Quando ela tá no programa de auditório lá e o cara diz, e aí, você tá com alguém, não sei o que. Vamos conversar. A gente tá assim, né? A gente tá assim. Vamos conversar. A gente falou, Maeve, tu canta. Ela diz, canto. Claro que eu canto. Eu canto. Mas canto sim, Rê. A gente tá conversando. Eu acho que vocês têm que fazer uma trilogia. É o seguinte, tô seduzindo eles aqui pra gente fazer um filme esse ano, que tem que fazer uma trilogia. Eu acho, pelo que vocês já me falaram desse filme, eu acho que é uma trilogia que a gente tem pra fazer junto. Pois é. Vai ser o 2 agora, né? O 3. Eu vejo uma semelhança. Não, porque o Amor Faz Barulho pode ter 1, 2 e 3. Então pode também. Também pode. Também acho Betânia isso. Vanderlei e a outra agora, né? Exatamente, Eu vejo super Inclusive é porque teve uma espectadora ontem no debate da Folha, que foi ótimo o debate, que ela fez um paralelo entre a protagonista do Amor Plástico, a Jaqueline Carvalho, do Amor Plástico Barulho, e a Betânia, né? E aí tem essa outra personagem. Eu gosto mais da Jaqueline. 3 é mais redondo, né? Redondo, é triangular, mas enfim, fecha melhor. E Maeve, você mais coisas vindo à frente também? Eu tenho feito bastante televisão, né? Eu fiz uma série agora que é uma homenagem ao Domingos de Oliveira, que enfim, na verdade é uma relação da TV homenageando o cinema, né? E vou fazer uma outra agora, e no segundo semestre eu faço também um longa de uma realizadora daqui de São Paulo, que é a Carolina Markovitch, que tem uma trajetória de curtas e tal, e que esse vai ser o primeiro longa. Na verdade, era para ser o primeiro longa dela, mas como eu só vou poder filmar no segundo semestre, ela pegou um outro projeto dela e vai fazer um longa agora no primeiro semestre, então acabou que vai ser o segundo longa dela. Legal, bacana. E agora é hora do nosso Conexões Nervosas, o quadro de recomendações aqui do Nervos Entrevista, onde tantos profissionais indicam obras relacionadas ao seu trabalho, como a Renata, o Sérgio e a Maeve fazem aqui, quanto eu dos meus pitacos, falando de podcasts dentro do tema em questão. Então, se você gostou de açúcar, também pode curtir. Eu diria que enfim, na internet, no YouTube, você pode ter acesso a essa pesquisa folclórica de Mário de Andrade. E é muito vasto, são assim, muitas horas de música e são canções muito curtinhas. É uma coisa assim linda, vale a pena entender o que somos e tal, através dessas músicas. Eu diria o Atlantique. Eu acho um filme que dialoga muito com esse. Então eu vou aproveitar para falar de 2 livros que eu li na época que a gente foi filmar, que para mim foram importantes. São 2 clássicos, na verdade, Menino de Engenho e São Bernardo. E a gente estava conversando agora com a Bárbara, que é jornalista do Adoro Cinema, e ela falou de que algumas pessoas têm feito uma relação que eu achei interessante, então eu vou aproveitar para citar aqui essa sugestão que foi a partir de cinéfilos que fizeram um paralelo de açúcar com Corra. Sim, tava lá no Letterboxd, o pessoal falando que é o Corra brasileiro. Assim. Eu achei bem interessante esse paralelo. Me honra muito, adoro Corra.
Legal, gente. Brigadão pelo tempo de vocês, pela conversa. Obrigado a você. Obrigada também. Todas essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site www.nervos.com.br e na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E também lá estará o link da minha indicação de hoje, que tem tudo a ver com essa valorização da cultura popular típica dos engenhos da Zona da Mata Pernambucana. É o primeiro e, por enquanto, único episódio do podcast Mestres da Cultura, realizado pelos alunos de Rádio e TV da Universidade Federal de Pernambuco, em que a Gabriele Alves e o Matheus Luiz, os 2 alunos de lá, destacam a origem do maracatu rural e os nomes contemporâneos que mantêm essa arte viva. É um programa que é praticamente uma aula, assim, imperdível, daquelas que é bem difícil, quase impossível você conseguir ficar parado. E assim termina o 33º Nervos Entrevista, destacando o Longa Açúcar, em cartaz nos cinemas desde o dia 30 de janeiro, com distribuição da Boulevard Filmes. É só consultar a programação das salas da sua região, ok? Mas da sua casa e de qualquer lugar que você quiser, você sabe que é possível ouvir este episódio e as edições anteriores do Nervos Entrevista na sua plataforma favorita, seja Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Obrigada pela audiência, que 2020 seja um ano melhor para todos, apesar de ter começado a 1000, né? Mas vamos lá e até a próxima!